A gente está começando aqui hoje a primeira de uma série de bate-papo. Esse papo de live é muito ruim, né? Bate-papo ao vivo é melhor, né? Estamos começando uma série de bate-papos ao vivo. Um passarinho me contou. O Zé Edu vai estar em vários deles, porque o Zé Edu acho que é meu amigo que entende de passarinho, mas que mais entende de outras coisas também. Zé Edu, para quem não conhece, Zé Edu é jornalista, atuou em várias coisas, famoso. Ele até fica até emocionado quando eu falei o nome dele, choquei. Só não entendo de câmera. Zé Tá, Edu, beleza. famoso pelo seu livro Brasil das Placas, mas ele, durante muito tempo, foi uma das principais cabeças à frente do famoso Guia Quatro Rodas. Eu sempre me lembro disso, Zé Edu, que o Guia Quatro Rodas já me salvou muito em várias roubadas. Mas além de ser jornalista, o Zé Edu ele é um baita compositor. Ele e o Soneca também, tá? Eu vi que o Soneca apareceu ali, o Soneca. Acho que o Soneca já comprou mais de 100 músicas, só vocês dois, uma coisa assim, né? Ah, já estamos em duzentas e tantas, eu acho. Isso, então. A gente vai falar um pouquinho sobre música aqui. Antes de começar a conversar, a gente estava falando é, que eu pedi para ele tomar cuidado, que o conhecimento dele sobre música é muito maior que o meu conhecimento sobre passarinho. Ah, tá. Aham. É. E eu começo contando uma história que é coisa. Os passarinhos trouxeram várias coisas fantásticas para minha vida. Muitas coisas, me deram muitos presentes. E vários amigos fantásticos os passarinhos me deram de presente. E o Zé Edu foi um dos amigos mais fantásticos que os passarinhos me deram. E tem várias histórias com os eles, mas tem uma história que eu nunca vou esquecer, que o dia eu estava em casa, aí ele me manda uma mensagem: "Pô, você tá onde?" Aí eu falei: "Cara, eu tô em casa." Ele: "Não, vem aqui no Bar Astor, um bar em São Paulo." Aí chego eu lá no bar Astor, esse bar lá em São Paulo, que inclusive tem um mule frio, um prato de mexão maravilhoso, recomendo. Então eu chego lá no bar, tá sentado o Zé Edu e o Guarabira, da dupla Sai Guarabira, conversando. Aí o Zé Edu, na hora que eu cheguei, o Guarabira quase que me conhecia também. Ele: "E aí, beleza?" Eu falei: "Pô, que isso, cara?" Era o Guarabira. Eu falei: "Que isso?" E, cara, e nós ficamos a noite inteira falando de passarinho aquele dia, né, Zé? De O jacu, Gucci. Eu lembro que teve uma hora que o papo entrou pelo Jacu e foi embora, mas o Gucci, ele entende muito de passarinho porque ele é do interior da Bahia, né? As pessoas, engraçado, as pessoas acham que ele é mineiro, mas ele não é, ele é de Barra, mas ele foi criado em Bom Jesus da Lapa. Bom E terra boa de passarinho. várias músicas da dupla tem passarinho, tem Fogo Pagou, tem Juriti, tem um monte tanto da dupla, né, o Sai Guarabira, quanto do trio com o Zé Rodrigues. Mas o Gucci esse dia também você esqueceu, mas esse dia tava o Ivan Lins também na mesa. Você esqueceu Eu isso? falei, verdade. Que é outro Era cara muito bacana também. passarinho. Não, cara, esse dia foi um dos outros vários dias aí. Mas esse dia também É. o Guarabira contou o Gucci contou aquela história do Tom, né? Conta aquela história fantástica. A gente já vai acabar com o mistério do post do Isso, Instagram e o do Twitter, Facebook, né? né? Mas é, é, o Gucci me contou que uma vez o Gucci conheceu o Tom, era amigo do Tom no Rio e tal. E ele me contou que um dia ele levou um amigo lá de Bom Jesus da Lapa para o Rio, o cara que era mateiro, conhecia tudo de passarinho, e ele e o Tom Jobim ficaram amigos íntimos, né, na mesa do bar, falando de passarinho e tal. Como a gente faz também. E lá Muitas pela vezes. tanta da madrugada, sei lá que hora da madrugada, o Tom Jobim começou a falar com ele sobre um passarinho. Falou: "Pô, eu fiz uma música baseada no canto desse passarinho. Quero te mostrar." Agora, mostrar que jeito, né? Aí ele virou e falou assim: "Quem tem um piano em casa aí?" Aí tinha um advogado numa mesa do lado e falou: Tom, eu tenho um piano em casa. Vamos para sua casa então." E aí foi uma galera, umas 15 pessoas para casa do cara. E aí o Tom mostrou Águas de Março. E agora você conta a história da Águas de Março aí. Que privilégio, cara. E Águas de Março, quando a gente fala músicas inspiradas, o Tom era fissurado em passarinho, a gente já vai falar disso. Mas quando a gente fala de Águas de Março,
do Tom Jobim e do Saci, o famoso Matita Pereira, todo mundo logo lembra do álbum, inclusive, né? Matita Pereira e tudo mais. Mas uma das coisas mais fantásticas para mim do Tom é que ele acho que ele seguiu o exemplo do Villa-Lobos. O Tom era fã fissurado pelo Villa-Lobos, e o Villa-Lobos escondeu vários passarinhos nas músicas dele, vários. A gente vai falar mais do Villa-Lobos também. Mas o Tom, em Águas de Março, quando ele fala uma tinta, pau, pedra, e por aí vai, é uma tinta preta, ele faz tim, tim, é o canto do Saci exato, e boa parte da melodia da música, né, a música vai e se lá, pau, pedra, é o canto do Saci. E tem uma deixa fantástica que ele deixou, tem uma apresentação, eu vou até botar aqui para tocar, não sei se vocês vão ouvir. Tem uma apresentação dele com Elis no Fantástico, um vídeo que está no YouTube, depois eu posso passar, se alguém quiser, eu mando. Mas ele antes dele começar a cantar com Elis Regina, na flauta, olha o que ele faz. É bem baixinho, não sei se deu para ouvir, mas ele faz... Não deu para ouvir direito, não. Tem uma... É pau, é pedra, E aí ele pau. lembra. Mas ele faz o canto do Saci na flauta perfeito. E o Tom, você falou do Mateiro, não sei se o PS já está aí, o PS falou para mim que ia entrar, o Paulo Sérgio da Fonseca. O Paulo Sérgio da Fonseca, para quem é do mundo dos passarinhos, é quem dá nome ao Acrobatornis Fonsecae. Também quero fazer uma live com ele em breve, que é o Acrobata. Mas o PS era amigo do Tom, amigo de conviver com o Tom no Rio e tudo mais, e o PS conta as histórias também fantásticas do Tom. E uma das coisas que ele conta é que toda vez que o PS ia encontrar lá com o Tom e todo o pessoal da Bossa Nova lá nos bares do Rio e tudo mais, o pessoal, na hora que o PS entrava pela porta, o pessoal já virava a cara, porque acabava o Tom a noite inteira, ficava o Tom e o PS sentado falando de passarinho. Quando o PS chegava, o pessoal sabia que tinha acabado o papo, que ninguém ia mais conseguir conversar com o Tom, que ia ficar o Tom e o PS a noite inteira falando de passarinho. E o Tom fez vários, né, Zé? O Tom fez Sabiá, né? Vamos... Fez Sabiá com o Chico, fez Urubu, fez Passarim, né? Que é um clássico dele. Tem vários. Pato Preto, né? A gente tava conversando Pato Preto. E as músicas do Tom, elas demonstram não só o entendimento do nome, porque muita gente fala Beija-Flor, Gavião e Andorinha, mas não são muitos os músicos que dão nome e sobrenome dos passarinhos, né? E o Tom, ele dava nome e sobrenome. Em Pato Preto, quando ele fala do Pato Preto, ele não só dá nome e sobrenome, como ele fala do habitat, né? Ele fala o Pato Preto, o Pato do Mato, né, Karina Moscato, ele fala do Pato Preto, o Pato Preto é da floresta e o Paturi é do sertão. E é fantástico. O Tom se você falou de Urubu, a capa do LP, do livro Urubu, tem uma história fantástica também, que o Tom ficou meses, que ele queria tirar foto para ilustrar a capa. E ele não conseguiu, ele acabou comprando a foto. Mas não é qualquer urubu. O Tom era fissurado. O bicho que ele mais amava de todos era o jereba. O urubu de cabeça vermelha, ou camiranga, e por aí vai, né? E essa fissura, essa paixão dele dos passarinhos é inacreditável, né? E o Tom, assim, além de dar nome pro disco, né, de Matinta Perê e homenagear não, né? Pegar a melodia, o canto do Saci para fazer Águas de Março, tem música dele chamada Matita. Então, assim, a ave mais onipresente na obra dele é o Matita Perê. E aí é legal, essa semana, né, a gente conversando sobre fazer a live e tal, me bateu uma dúvida, né? Porque eu falei, o bicho chama Saci. E eu achava que era Saci por causa por um motivo onomatopeico, né? Porque o canto dele parece Saci, né? E eu falei, mas que esquisito, né? Porque o Saci é Saci Pererê. O Matinta Pereira, que é o mesmo passarinho, só que na Amazônia é Pereira também, né? Pereira. Falei, tem uma confusão aí. E aí eu fui atrás. E eu descobri que, na verdade, o personagem do folclore, Saci, ele vem da ave também, da Matinta Perê. Tem uma lenda guarani, né? Que é a Iaci Yeretê,
Iaretê? Acho que ia ser que é Pedaço da Lua, né? Que depois mistura com uma tinta perê e vira tudo uma coisa só, que é o Saci. Aí tem a influência europeia também, que transforma o personagem do folclore num negrinho de capuz vermelho, né? E aí ele tem uma perna só, segundo algumas explicações, inclusive do Câmara Cascudo, porque o bicho costuma ficar numa perna só, às vezes, no tronco paradinho. Então os caras pegaram isso para transformar o Saci num menino de uma perna só, que é travesso, e é muito parecido com alguns personagens do folclore europeu, né? Inclusive uma das vertentes do troll, que a gente conhece hoje para trollar na internet, né? Sacanear alguém e tal, vem de troll. E o troll é um menininho também que fica sacaneando os outros, que nem o Saci. E em algumas culturas ele é ligado ao cuco, o pássaro europeu que vem dele. E é engraçado porque o Saci brasileiro é parente do cuco também, então é tudo meio misturado, é um negócio muito louco isso. O Soneca perguntou aí, gente, se quem tiver pergunta, tem as caixas aí, pode falar fazendo pergunta também, a gente tenta responder. O Soneca perguntou quem que é o Matinta Pereira. O Matinta é o Saci, Soneca. O Saci, peixe frito, tempo quente, e são passarinhos que, como as pessoas muito mais ouviam do que viam, as pessoas, esses bichos estão em todos. Para encerrar, a gente está falando do Tom. O Tom ele era um observador de aves. O Tom era um observador de aves fanático. E, na verdade, o Tom também, para mim, tem outra importância muito grande, que é para a conservação. O Tom, na minha opinião, foi um dos primeiros grandes conservacionistas do Brasil. E, no final da vida, o Tom entrou numa de aproveitar qualquer oportunidade de entrevista para falar de mato e bicho. E aí, nessa de ficar falando de mato e bicho o tempo todo, o Tom era fissurado por alguns bichos específicos. Ele conhecia muito de passarinho, muito. Tem uma foto no livro que eu tenho aqui em casa, que é muito fantástica, que é um livro da MPB, que mostra tem o Milton Nascimento e o Tom sentado no piano. Essa foto é famosa, vocês procurarem no Google, vocês acham. Uma vez eu consegui ver essa foto grande num livro que eu tenho aqui em casa. Aí eu fui olhar, tem uma biblioteca atrás. Cara, tem uns livros de Eurico Santos, tem vários livros de passarinho na biblioteca atrás dele. Vários livros de passarinho. E aí o Tom entrou numa de ficar falando de bicho, bicho, bicho. O Tom sempre falava de macuco. Sempre, macuco, macuco, macuco. Aí o Chico Buarque, um dia, o Chico Buarque ligou pra ele e falou assim: ô Tom, eu queria te dar um conselho, cara. Você tem que parar de falar desse tal de macuco nas entrevistas. Aí por quê? Porque o jornalista não sabe o que é, cara. Sai sempre escrito ou macaco ou maluco. E aí o Chico ligando pro Tom pra falar, imagina, cara. E o Tom ele tem uma outra coisa que é fantástica, que o Tom ele conhecia, quem é passarinheiro aí conhece as Helênias, que é o desespero de qualquer um. O Tom tem poema, ele narra poesia, ele explica quem é a Maria Dia, que é uma outra coisa muito, muito fantástica. Né, Zé? E do Tom a gente vai para quem? Então, tem uma outra coisa do Matinta Pereira, tem um bicho que você não citou, mas que em alguns lugares ele é conhecido também como Matinta Pereira, que é parente também do Saci, que é a alma de gato. Que essa todo mundo pode ver, porque é um bicho que tem nas cidades, em São Paulo tem, em BH tem, no Rio tem. Eu já vi esse bicho até na Serra do Navio, na Amazônia. Então é um bicho que está para todo lado. Ele tem esse nome porque muita gente diz que ele tem esse nome popular, né? Porque ele não gosta de aparecer muito, fica saltitando de galho em galho, né? Embora aqui ele seja meio aparecido, assim. E quem tem uma música chamada Alma de Gato é um outro compositor passarinheiro famoso também, que é o Tavinho Moura, daqui de BH. Tavinho Moura, e esse também é maluco por passarinho. Fotografa passarinho, os amigos dele são todos passarinheiros. Eu acabei eu vim para BH há 2 anos, né, e conheci o Tavinho, assim, cara sensacional, ele e a Sica. Aliás, eu acho muito engraçado a mulher do Tavinho chamar Sica, né, porque me lembra o Sabiá Sica. Sabiá Sica, verdade. Depois a gente pode falar disso também, que isso é legal também. Mas o Tavinho tem uma música chamada Alma de Gato, que é muito bonita, eu acho que, se eu não me engano, é com o Márcio Borges, o compositor da letra. E ele fala também do Tempera Viola nessa música, que é um bicho também de mata tal, e que também
em alguns lugares é conhecido como sabiá, né? Porque sabiá também tem um monte de passarinho com o nome de sabiá, né? A gente pode falar de sabiá agora. Sabiá, verdade. O tempera-viola é o sabiá-gongá em alguns lugares, né? Mas no nome popular, né? Mas não tem nada a ver com o gênero do sabiá. Né? Isso, que não é o sabiá, né? O tempera-viola é um nome, você estava falando mais cedo, tempera-viola é um nome magnífico, né? Para uma banda, né? Tempera viola, tem uns nomes de passarinho que eu sempre brinco, que dá um ótimo nome de banda, tempera viola e o nome para uma banda de rock muito bom é o nome científico do Siriri, né? Tiranos Melancólicos, Tirano Melancólico, imagina. Uma ótima nome da banda de rock. Mas a gente parar de falar besteira falando só uma coisa, eu gosto do nome da corruíra, que é um bichinho desse tamanho, o nome dela é Troglodytes musculus. Isso. Tem nada a ver com o bicho. Nada a ver com o troglodito. E falando em sabiá, o tempera-viola ou o sabiá-gongá, na verdade não é um sabiá, né? É um parente do trinca-ferro, o famoso trinca-ferro, que super melódico também. Engraçado, né? Eu não me vejo nenhuma música na cabeça agora com trinca-ferro, embora seja um bicho. Tem sim. Tem música instrumental de alguns violeiros aqui tem um violeiro daqui de Minas, eu vou lembrar o nome e eu te falo. Mas tem trinca-ferro sim. Nisso, pessoal, já vou dar uma dica aqui legal. O Zé Edu também ele escreve um blog, Brasil das Aves, é o blog dele, eu ajudo com algumas coisas também de vez em quando, mas o Zé Edu fez uma baita lista no Spotify sobre músicas que falam de aves brasileiras. Só procurar lá, Brasil das Aves, ou depois escreve para mim ou para ele, a gente passa o link diretamente. E lá tem vários, cara, tem vários bichos. Inclusive eu tava vendo hoje mais cedo, tem uns bichos que ninguém esperaria. Por exemplo, a música Gavião Peneirador, né? Imagina, cara, alguém fazer uma música pro Gavião Peneiro, é uma baita de uma música. A música é muito legal. De quem que é? Você sabe? Não, quem canta... Tem que procurar depois lá, eu não lembro de cabeça quem canta, mas eu ouvi ela aqui, cara, a música é fantástica. Tem alguns bichos que são recorrentes, né? Gavião tem vários gaviões, né? A gente tá falando mais sobre Siriema também, né? Não, Siriema tem... Bom, Sabiá é o rei, né? Campeão. Eu fiz tem uma história engraçada, que assim, tem uma coisa, para quem mora em São Paulo isso é muito recorrente, que quando chega assim, agosto, final de julho, acho que já, né, agosto, quando começa a esquentar, o sabiá laranjeira, que é o sabiá mais comum em São Paulo, começa a cantar de madrugada. E aí começa aquela coisa no Facebook, né? Pô, acordei de madrugada com o sabiá cantando na minha janela, não consigo dormir. Eu tenho um amigo, Léo Sakamoto, que todo ano ele faz um post no Facebook reclamando, falando que vai acabar com o sabiá, que o sabiá não deixa ele dormir. E tem essa história, né, que o sabiá canta de madrugada, por quê? Porque ele vê a luz da cidade, né? E também porque é mais quieto, né, Luciano? Tem essas duas vertentes. Tem gente que diz que... Eu não sei o que você acha. Não, as duas são verdade. Na verdade é um fenômeno em vários lugares. Não só no Brasil, tem outros sabiás em outros lugares do mundo. Que em várias cidades da Europa você tem outras espécies de sabiá que acontece o mesmo fenômeno. O que acontece é que os bichos, eles... Tem duas coisas que eles fazem. Eles passam a cantar de noite para não competir com o som dos veículos de dia, mas pode foi testado e parece que é verdadeira, e também aproveitando a luz que continua. Mas tem uma outra coisa fantástica, que eles encurtam o canto, os sabiás urbanos, que o canto das aves é composto por uma frase que faz toda uma questão. Então, um canto do sabiá laranjeira, aí depois ele repete, então ele vai continuar repetindo. Tem uma história engraçada disso. Tem uma história engraçada disso, que o último disco do Paul McCartney tem uma música que começa com o canto do sabiá laranjeira que ele gravou em São Paulo. Ele foi fazer o show em São Paulo. Gravou, eu acho que ele estava naquele hotel que fica ali no Panambi. Ele ficou naquele hotel que é cercado de verde, né? E gravou a laranjeira da janela, cara. E foi lá e botou
é muito pouco aproveitado. As pessoas estão falando vários nomes. A Virgínia está falando pra gente que tem um violeiro chamado Trinca-Ferro, inclusive. Muito legal. Alguém falou aqui que a preferida é Penas de Thier, Zedo. E tem uma treta com essa música, não tem? Penas de Thier tem uma treta que eu sei. Tem. O Penas de Thier foi uma música que o Fagner gravou no primeiro disco dele. E ele, no disco, ele colocou como sendo do folclore popular, do domínio público, né? Como sendo uma música do folclore. Mas, na verdade, essa música ela foi composta por um cara chamado Raquel Tavares, que era de Alagoas. E, inclusive, em parceria com uma compositora local que chamava Nair. E a família do Raquel Tavares, que já morreu, é lógico, entrou com um processo contra o Fagner. Nossa. E ganhou o processo. O Fagner teve que pagar pela música, pelo direito de gravar a música. Mas é engraçado, porque o Raquel Tavares ele também foi acusado de plágio. Pela Chiquinha Gonzaga, compositora do início do século. Ela fez uma música que não tinha esse nome, era um nome com rosa, alguma coisa com rosa, mas a música ficou conhecida como Casa de Caboclo. E tem uma passagem da música que ela fala de Sabiá. E o Raquel Tavares lançou essa música como sendo dele e do Luiz Peixoto. E teve que fazer um acordo também, em 1920 e tantos. Já tinha essa treta com a Chiquinha Gonzaga. E aí é bom, né, Luciano, porque dá pra gente falar de mulheres também, né? Porque a gente fica falando só de homem compositor aqui, mas as mulheres também compõem muito bem, e citando ave na composição, né? A Chiquinha Gonzaga, por exemplo, ela tem uma opereta chamada Juriti. Para quem não sabe, Juriti é uma espécie de pombinha, né? Tem várias espécies chamadas Juriti, né? Acho que você pode falar um pouquinho mais da Juriti aí, depois a gente volta para Chiquinha. Não, Juriti também tem milhares de músicas com Juriti, né? Juriti é um bicho porque é uma das pombas. É interessante, né? Uma pomba também que é mais arisca, tá sempre na beira da mata, tem um som muito comum nas matas brasileiras. Ela tem várias espécies de juritis, mas tem duas que são mais comuns, a Juriti e a Juriti pupu, e a pupu é por causa do cano, né? Que ela faz e aí tem toda uma... E é um bicho que se escuta sempre quando tá na roça, né? Mas além da Chiquinha, né, Zé, tem muitas mulheres que, tem muitas mulheres compositoras, mas além das mulheres serem compositoras, você tem várias músicas que foram eternizadas pela voz das mulheres, né? Por exemplo, a Bethânia com o Carcará, né? As pessoas sempre falam que Carcará é uma música de protesto e tudo mais, mas Carcará, para mim, Carcará tem um pedaço que eu gosto muito, que traz um baita ensinamento, que é aquela... tem um bico volteado que nem gavião. Ou seja, ele não fala que o Carcará é um gavião, e o Carcará não é um gavião, o Carcará é da família dos falcões. É um falconídeo. Então, é fantástico isso, porque é uma música, vamos dizer assim, filogeneticamente correta, traz o parentesco correto do bicho, né? Grande João do Vale, né? Eu lembrei agora, Luciano, eu tenho uma história engraçada só voltando para Juriti um pouquinho, eu tenho uma história engraçada com Juriti, que um dia eu estava no sítio, eu tinha acabado de comprar uma máquina fotográfica com zoom, né, para fotografar aves, tal, estava começando a fotografar, e a minha sogra tinha me contado que o apelido dela, acho que meu sogro, quando eles namoravam, chamava ela de Juriti. Aí eu tava dando uma volta e eu encontro, cara, uma pombinha cinza no ninho com um filhote. Falei, pô, uma Juriti, né? Fui lá e fiz a foto. E aí eu fiquei super feliz. Primeiro que eu tinha conseguido fazer uma foto de uma Juriti, e segundo que eu tinha feito uma foto de uma pomba com filhote, que é uma coisa que nunca ninguém viu, né? Filhote de pomba é um negócio que nunca ninguém viu. Boa. Cara, não era Juriti, era uma asa branca e não era uma pomba, né? Quer dizer, era uma pomba, mas não era uma pomba comum, né? Era uma asa branca que é a pomba que dá nome à canção do Luiz Gonzaga. Né? E aí, falando de Luiz Gonzaga, né? Aí emenda vários também, né, Zedo? Só falar uma coisa, entre as mulheres também, uma que gravou várias músicas que tinham nome de passarinho, a Nara Leão. E ela gravou uma música desse Raquel Tavares também, com o Luiz Peixoto,
chamada Azulão. E é engraçada. Desculpa, não. Ela gravou uma música chamada Azulão, que é do Manuel Bandeira, a letra, com o Jaime Ovalle. E o Reco Tavares, esse que a gente acabou de falar, que fez Penas do Thier, fez uma outra música que também foi sucesso, também chamada Azulão. E as duas são bem parecidas, inclusive. As duas começam mais ou menos assim, voa azulão. Uma começa assim, azulão, companheiro, voa e vai lá. E a outra é voa azulão e vai lá. As duas querendo que o azulão vá buscar a namorada pra ele, entendeu? Tem várias músicas, né, que as pessoas trazem isso é muito legal, né, que as aves, a gente estava conversando mais cedo, você tem alguns ritmos que trazem aí muitas aves cantando, né? A gente sempre fala a música caipira, a música sertaneja, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Mas a gente vai chegar na metade da live, a gente começa a falar de passarinho, de música, isso aqui passa muito rápido. Tem a música caipira, tem muita música nordestina, fala muito de passarinho, porque os passarinhos trazem sempre essa questão aí do lugar, da identidade com o lugar, de saudade, você fala, o próprio Sabiá lá fala as coisas e tal, mas também tem essa questão de várias pessoas usam os passarinhos para dar recados românticos, né? Então você tem aquela música do João de Barro, que é fantástica, que o cara constrói. O João de Barro constrói a casa, vem um gavião e é demais aquela música. Canarim tem também, então, né? Tem uma música caipira que fala do João de Barro, que fala daquela lenda de que o João de Barro empareda a companheira. Isso é mentira, né? Não, isso é mentira. Não, inclusive já encontrei gente que jurava de pé junto que já tinha achado um ninho. Falei, cara, provavelmente você achou um filhote de João de Barro que morreu lá dentro e acabou virando esqueleto do que... uma coisa que acontece também às vezes, as abelhas invadem a casinha de João de Barro e acabam tampando a portinha com cera. E aí parece que alguém tampou, mas isso é difícil de acontecer. Mas é uma lenda. E aí, eu lembrei de uma coisa aqui. Fala. Tá, só antes de voltar para o Luiz Gonzaga, você falou do João de Barro, eu lembrei. O João de Barro era o codinome de um grande compositor brasileiro chamado Braguinha. Isso. Fez inúmeras músicas que a gente conhece, o Braguinha. E o Braguinha era de um grupo com o Noel Rosa chamado Bando de Tangarás. Bando de Tangarás. Isso é engraçado. Sabe por que chamava Bando de Tangarás? Não. Eles eram todos rapazes, né? Isso na década de 20. Todos rapazes de classe média. E rapaz de classe média naquela época não podia virar artista, né? Eles eram artistas porque eles gostavam da noite, gostavam de tocar, tal, mas as famílias, o que elas queriam é que eles virassem engenheiros, advogados, sei lá. Então eles resolveram fazer um conjunto, mas eles não queriam usar os próprios nomes. E aí cada um pegou o nome de um passarinho. Só que o único que acabou sendo conhecido pelo nome de passarinho é o Braguinha, como o João de Barro. Então eu tentei descobrir qual era o codinome do Noel Rosa e não consegui. Não sei se alguém que está vendo aí conhece, mas aí eles deram o nome de Bando de Tangarás, porque cada um era um passarinho, entendeu? Gravaram vários discos como Bando de Tangarás. O pessoal, fantástica essa história. O Noel, inclusive se procurar no YouTube, você acha apresentações do Bando de Tangarás. Não do Bando de Tangarás, o Tangará dançarino também acha, mas do Tangará que fazia parte do Noel. O pessoal está perguntando algumas perguntas legais aqui, Zedo. O Samir perguntou pra gente se o Blackbird dos Beatles seria o equivalente ao vira-bosta, o Chopin no Brasil. Na verdade, o Blackbird dos Beatles é um sabiá. Então, pra gente aqui seria equivalente ao sabiá laranjeira mesmo, o Blackbird. Na verdade, ele é um passarinho bem parecido com o sabiá-una da Mata Atlântica. Exatamente. Todo preto, né? É quase idêntico, mas a diferença também é que o Blackbird lá na Europa ele é um bicho bem urbano. O nosso sabiá-una é um bichinho mais florestal, né? Sabe que tem uma história engraçada? Porque assim, teve uma época em que o Carlos Imperial começou a soltar um boato Grande Carlos Imperial. de que os Beatles iam gravar Asa Branca.
Uma versão de Asa Branca. Essa história é ótima, essa história é ótima. E aí, cara, vai gravar Asa Branca, gravar Asa Branca, tal, não sei o quê. E o Raul Seixas tinha gravado Asa Branca também, né? E aí mistura uma outra coisa, porque assim, o Luiz Gonzaga, a gente podia falar dele agora, inclusive, além de Asa Branca, ele tem inúmeras outras músicas que falam de passarinho, né? Muitas. Parceria dele com o Beto Teixeira, parceria... Tem Assum Preto, tem Asa Branca, tem Fim Fim. Na verdade, chama Canção de Vem Vem. A Cauã. E aí, a Cauã, e em Acauã ele é engraçado também porque ele fala de outras aves, principalmente noturnas, né? Isso, eu falo do Bacurau. Ele fala de Bacurau, de João Corta-Pau, que é um outro tipo de Bacurau. Isso. Fala da Mãe da Lua, em Acauã. E aí é engraçado que ele fala de Peitica. Aí eu até escrevi para os amigos outro dia, falei assim, pô, Peitica canta de noite, né? Porque é uma estrofe só falando de bicho noturno e tal. E aí alguém me falou, não, Peitica é um outro nome do Matita Perê, do Saci, que tem um canto da madrugada, ele canta de madrugada também. O bicho dos mil nomes. Então, mas o engraçado é que uma das músicas mais famosas do Luiz Gonzaga é o Assum Preto, né? E tem gente que não liga isso, o nome, mas assim, Assum Preto é pássaro preto. Sim. Que não é o Blackbird, não é o Sabiá, Una, não é o Blackbird. O nosso pássaro preto, né? O nosso pássaro preto é um parente do vira-bosta, mas também não é o vira-bosta, é o Gnormopsis archup, né? A graúna também, né? Que também é conhecida como melro. Melro, chupim, dependendo do lugar o pessoal confunde o vira-bosta com chupim e melro, mas pássaro preto é um... e na verdade o Luiz Gonzaga ele traz essa questão que de fato é verdade, a música é baseada, as pessoas cegavam, essa crueldade absurda, cegavam o pássaro preto com quimba de cigarro, alguma coisa quente, para o bicho não saber se estava de dia e de noite e cantar sem parar. O Terra da Gente tem uma matéria que eu colaborei com o TG, muito legal. Quem tiver interesse em Luiz Gonzaga e nas músicas dele, tem umas imagens de arquivos fantásticas. Terra da Gente fez uma matéria especial sobre as aves na música do Luiz Gonzaga. É fantástica essa matéria, muito legal. Depois podem pedir que eu passo o link. A Nanda, inclusive, estava agora há pouco aí falando com a gente. Tem muita gente pedindo aqui para montarem uma playlist com os cantos. Deve ser que eu estou chegando agora. Já existe uma... de canto? Não, um playlist com as músicas, gente. Tem lá no Spotify. Tem uma playlist lá. Chama Brasil das Aves. Chama Brasil das Aves. Eu lembrei o que eu ia falar. Tem a playlist Brasil das Aves. Mas aí nessa história só resgatando, essa história do Sabiá cantar de madrugada em São Paulo e encher o saco de todo mundo, como todos os anos esse amigo meu colocava lá, pô, não aguento mais, Sabiá, cantando de madrugada, me enchendo o saco e tal. Um dia eu montei uma playlist, tá no Spotify também, só com músicas que tem Sabiá no nome. Não é nem que elas falam de Sabiá. Todas elas têm Sabiá no nome. E aí é engraçado porque tem todo tipo de Sabiá. Tem Sabiá laranjeira, tem Sabiá barranco, tem Sabiá marrom. Todos os tipos de Sabiá estão ali. Então quem quiser tem a playlist Brasil das Aves e tem também a playlist Sabiá. Já falaram aqui, ó, estamos de novo falando passaredo aqui. Muita gente falando do passaredo, tem que falar de passaredo, né? Uma coisa legal do passaredo é que o Chico não era muito ecológico. Geralmente é difícil ser boêmio e gostar de passarinho. A gente é uma rara exceção, né, Zé? A gente já saiu muito da boêmia para passarinhar. Mas o Chico não era muito ecológico. E o Chico pediu ajuda do Tom para fazer a música, né? O Chico pediu umas dicas, foi pegar umas dicas de passarinho com o Tom. Você tentou, né, Zé, identificar todas as aves Não, tentei não, eu consegui, quer dizer, eu consegui com a ajuda de uma galera, né? O Fernando Straub, o Lucas Longo, o Guto, todo mundo se movimentou para tentar identificar, e a gente conseguiu identificar todas. A mais difícil da letra é o Charity. Que você não achava em lugar nenhum. Aí o Fernando Straub descobriu um relato grande de alguém que estava... de alguém que foi da expedição do Rondon
Nossa Senhora. Se eu não me engano, perto da Serra dos Parecis. E aí lá tinha um relato ligando o Tiariti ao Quiriquiri, que é um gaviãozinho muito comum no Brasil todo. Eu já vi aqui de casa, já vi Quiriquiri pousado na antena aqui. E então a gente matou a charada. Quer dizer, a gente não, o Fernando Straub matou a charada. O Tiariti é o Quiriquiri. Mas o legal dessa letra é que ela é uma mistureba. Ela assim, é uma mistureba completa, porque boa parte das aves, por exemplo, não ocorre no Brasil. Então você pega, por exemplo, ave fria, cotovia, rouxinol, pinta-roxo, nada disso ocorre no Brasil, ou quando ocorre, é um outro nome popular por associação de algum passarinho que, sei lá, por exemplo, o rouxinol, até tem um rouxinol na Amazônia, mas é essa associação, não é o rouxinol que tem na Europa, né? Era um nome popular de rouxinol para um bicho da Amazônia. Que legal falando pra gente aí, ó. O Tiariti é o nome Amaiá. O Tiariti é o nome de uma cachoeira aqui na aldeia dos Pareci, no Rio Formoso, interior do Mato Grosso. Isso aí. Fantástico. É lá mesmo. Ó, entrou um cara chamado, ou uma moça, não sei, chamado Vira-Folha. Belo nome, né? Belo nome. A gente falou aí da matéria do Luiz Gonzaga, a Ananda colocou o link da matéria aí. A Ângela está perguntando se a gente já fez isso de poesia. Ângela, poesia vai ser um outro tema. A gente vai fazer uma live sobre aves e poesia. E aí é muita coisa para falar. Mas aí tem os clássicos, né, Deus? A gente falou do Luiz Gonzaga, né? E quando a gente fala de música caipira, tem várias músicas que tem passarinho até no nome, né? A gente tem Pena Branca e Chavantinho. Pena Branca é um nome bem genérico, mas Pena Branca e Chavantinho talvez seja a dupla sertaneja que mais botou passarinho para cantar, né? Não foi. Com certeza não. Eu sei qual foi. Quem foi? Foi José Fortuna e Pitangui. O Zé Fortuna é o cara que fez a versão de Índia. Índia seus cabelos. Ele pegou, a música nacional do Paraguai, né? Ele fez a versão para o português e foi um super sucesso. Aí ele fez uma outra versão que fez muito sucesso também, com Cascatinha Inhana, de uma música mexicana chamada Lagolondrina, que é a andorinha. Andorinha. Virou a andorinha Só que o Zé Fortuna, para você ter uma ideia, ele tem... Pelo que eu vi, ele é o compositor brasileiro com o maior número de músicas gravadas. Ele tem 2.000 músicas gravadas. Caramba! 2.000. Esses caras, década de 40, 50, eles chegavam a fazer 30 discos por ano. É um negócio absurdo. Não tinha WhatsApp, não tinha rede social, Exatamente. E é engraçado, tem umas curiosidades sobre o Zé Fortuna. Eu conheço sobre o Zé Fortuna porque meu pai era amigo dele. Ele nasceu exatamente no mesmo ano que o meu pai e na cidade que eu nasci, que é Itápolis, no interior de São Paulo. Né? O Zé Fortuna, deu uma olhada na lista, ele tem música para garça, para todos os tipos de sabiá, para andorinha, para siriema. O que você quiser de passarinho, ele tem. Beija-flor, vários tipos de beija-flor. O Zé Fortuna, ele compunha para outros também, né? Então ele compunha, por exemplo, para Cascatinha Inhana, Tunique Tinoco, todas essas duplas mais antigas, né? E aí veio uma coisa que a gente eu até coloquei no Facebook hoje, quem quiser saber por que a dupla de irmãos Chitãozinho e Chororó tem um nome que vem de uma dupla de duas aves que são primas, né? Explica essa história aí, Luciano, que essa é boa. O Iambu, Xintã, não tem a música, né? O Iambu, Xintã e o Chororó. São dois bichos, vamos dizer, tem uns bichos que a gente fala substitutos geográficos, são passarinhos muito parecidos que vivem em regiões diferentes. A gente tem alguns bichos também que são substitutos ecológicos, são passarinhos muito parecidos, espécies diferentes, mas que vivem em ambientes diferentes. E o Chitãozinho e Chororó vem do Iambu Xintã e do Iambu Chororó, né? O Iambu Chororó é um bicho mais de área aberta, do cerrado, o Iambu Xintã mais ali na borda da mata, no meio, ali na vereda, gosta mais de uma matinha.
E o canto dos dois é fantástico, né? Para mim, uma das vozes do Cerrado, a gente fala de vozes do Cerrado, o canto de Iambu Chororó é uma das vozes, do finalzinho de tarde no Cerrado, aquele canto vindo é fantástico, né? Tem uma curiosidade dessa música, para quem conhece a música original, ela é do Serrinha, com um cara chamado Atos Campos, acho. O cara fez o cara fez a letra dessa música com 16 anos. E foi um grande sucesso da vida dele. E o Serrinha, que nem o Zé Fortuna, teve uma vida longa, primeiro com o Raul Torres, depois fazendo dupla com um cara chamado Caboclinho, que é um outro tipo de passarinho também. Porque Caboclinho não dá pra falar, não dá pra falar que o nome dele vinha do passarinho, né? Porque podia ser um caboclo pequeno. Caboclo tem vários. Mas você falou, lembrei de uma coisa aqui que você falou, o Fagner gravou pensando que era uma música que estava no domínio público, uma canção popular, mas teve uma música que fala de um passarinho, não fala de um passarinho específico, mas pela melodia, pela música em si, merece a gente comentar aqui, que é Cuitelinho. Cuitelinho, quem não sabe, Cuitelinho é o Beija-Flor, e Cuitelinho é uma música que o Paulo Emílio Vanzolini, grande Paulo Emílio Vanzolini, de noite ronda a cidade a te procurar, sem encontrar, e por aí vai, várias músicas fantásticas. E o Paulo Emílio Vanzolini, ele, num dos campos por quê? Porque o Paulo Vanzolini é um grande herpetólogo, ele é um grande estudioso de répteis. E o Paulo Emílio Vanzolini, ele aproveitava muito do processo de compor dele, era andando no meio da mata, procurando lagarto, que ele era fissurado em lagarto e serpente, mas principalmente lagarto. E aí ele ia fazendo as músicas. E o Vanzo tem muita história, né? O Vanzo, ele aparentemente não gostava muito de ornitólogo. O Vanzo falava uma coisa fantástica, que ele foi diretor do Museu de Zoologia da USP durante muito tempo, e ele falava que os ornitólogos são os únicos zoólogos que guardam a pele e jogam o esqueleto fora. E tem umas histórias de bastidores também que a gente sabe que ele não gostava muito de ornitólogo, não. Mas de música em si ele amava, né? Teve uma vez, o Vitor Piacentino acho que não está aí, mas a gente ia muito num samba lá em São Paulo, Bar do Sidão, o saudoso Bar do Sidão, que fechou, um dos melhores bares de samba de São Paulo. Cara, um belo dia, eu não sei se eu estava bêbado, se o Vitor estava bêbado, a gente começou a falar do Vanzo e a gente falava que, eu contei lá a história que a gente trabalhava no museu, cara, pra quê? Toda vez que a gente chegava no bar, depois o cara que estava cantando, geralmente era o Valtinho, um baita, ele parava, queria agradecer aqui a presença do grande Luciano e do Vitor, que trabalham lá com o Vanzolini no museu. Cara, o pessoal, todo mundo parava e olhava pra gente. Por que eu tô contando isso? Porque um belo dia, depois do Valtinho fazer isso e tal, eu tô sentado lá no balcão, aí encosta um cara. Você conhece então o Vanzolini? Eu falei, sim, eu já tive aula com o Vanzo e tal. Ele, rapaz, eu conheço muito aquele museu. Aí eu olhei pro lado assim, falei, como assim? Cara, o cara me contou que várias e várias vezes, no meio da noite paulistana, ele era um músico famoso aí da noite paulistana, esse cara que parou de falar comigo. Ele falou que o Vanzolini arrastava todo mundo pro museu e a galera ia cantar lá no museu, altas horas da madrugada, velho. E é verdade por quê? Porque o cara me descreveu o museu inteiro. Que não, tem uma escada e tal, e a sala do Vanzo ficava na entrada da escada. Eu olhei e falei, caraca, imagina participar de uma roda de samba dentro do Museu de Zoologia, cara. Mas você não acabou de contar a história do Cuitelinho, onde ele recolheu. Conta você, continua. Então, ele estava fazendo o estudo de campo na divisa de São Paulo com o Mato Grosso do Sul. Que naquela época era um lugar completamente selvagem, né? A ocupação lá é bem recente, assim, já é da primeira metade do século XX. E ele pegou um barqueiro, e o barqueiro começou a cantar Cuitelinho. E ele ficou ouvindo, falou, de quem que é essa música? O barqueiro falou, não sei, eu canto essa música desde sempre, e não sei de quem que é. Aí ele recolheu, procurou, não era de ninguém, ele foi lá e registrou. Mas uma coisa que as pessoas não sabem, é que a terceira estrofe ele fez. Ele fez,
Ele fez, aquela que é a tua saudade corta como aço de navalha, que é a parte mais bonita, né? Que ele fala que o coração fica aflito, bate uma e a outra falha. Pô, isso é muito bonito. Né? Gente, quem não conhece a obra do Vanzolini, muita gente conhece só algumas músicas mais famosas, mas o Vanzolini, procura as músicas do Vanzo. As músicas do Vanzo são absurdas, cara, é um negócio inacreditável. Samba abstrato e por aí vai. Aí a gente cai numa coisa que você falou, eu fiquei pensando. Você falou assim, pô, a música caipira tem muito mais ave do que o samba, por exemplo, né? O samba tinha muita ave, acho que mais na metade na primeira metade do século XX, né? O choro, por exemplo, o choro é incontável o número de músicas baseadas em passarinho, né? A mais famosa, o choro mais famoso de todos os tempos é o passarinho, é o Tico-Tico do Fubá, pô, né? Sim. E o Pixinguinha fez samba com passarinho e tal. Então, acho que depois, quando o samba se tornou mais urbano, aí realmente ficou um pouco mais difícil. Mas você encontra ainda muito samba. Mas isso é uma coisa que você falou, é bem fantástico. Sabe por que você está falando uma coisa aí? Eu estou pensando aqui, a gente tem falado muito de distanciamento da natureza, o impacto do distanciamento da natureza na vida das pessoas. Dando spoiler, também vai rolar uma live sobre falta de natureza e a vida das pessoas mais para frente. Mas é muito fantástico, porque você para ver, hoje em dia são muito poucas músicas que falam de passarinho. Ou quando falam de passarinho, fala passarinho, alguma música ou outra. E isso para mim também é claramente um efeito aí do distanciamento das pessoas da natureza, né? As pessoas estão esquecendo, as pessoas não estão buscando mais inspiração na natureza, né? Tem uma música do Emicida, para falar de alguém mais novo, a gente fica falando só de gente velha, né? O Emicida tem uma música que foi um baita sucesso, que ele canta com a Vanessa da Mata, que tem mata no nome, pelo menos, não tem passarinho, mas tem nome, tem mata, né? Tem floresta, chamada Passarinhos. Só que aí você vai pegar a letra, só tem passarinho no refrão e é só passarinho genérico, né? O resto da letra, cara, é uma desgraceira, assim, urbana, faltando água, aquela coisa, violência e tal. Então, realmente, assim, tem uma desconexão hoje das pessoas com a natureza. Então, os compositores mais novos, né? Eu não sei, por exemplo, eu não sou um profundo estudioso, mas eu não vejo rap com passarinho. Talvez até tenha. Depois a gente tenta descobrir. Bota um rap com passarinho, se alguém tá ouvindo aí, é um trance, bota um canto aí. Por exemplo, bota um canto do Entufado. O canto do Entufado dá uma música eletrônica absurda. Mas, Edu, não é todo mundo que não está compondo sobre o passarinho, né? O Soneca apareceu ali. Eu gosto muito de poesia, escrevo poesia. Um belo dia escrevi, botei uma poesia não sei aonde, o Zedo vira para mim, não, vamos musicar isso aí. Eu falei, não, Zedo, peraí. Aí daqui a pouco já me vi no estúdio, eu, Zedo, Soneca, gravando Pele de Bicho, para quem quiser procurar, depois a gente bota o link. O primeiro nome de Pele de Bicho, inclusive, era para ser Japacanim, né? O nome que a gente foi escolhendo o nome para a música, a gente fala do Japacanim na música, mas o Zedo tá aí num projeto, né, Zedo? O Zedo tá fazendo um álbum só com música que fala de passarinho, né, Zedo? Eu tô juntando, né? Tem algumas que já estão gravadas, né, com alguns parceiros, por exemplo, o Guilherme Rondon, que é super compositor lá do Pantanal, gravou uma música nossa que chama Tabuyaiá, que é o outro nome do Maguari, né, é um bicho bem característico lá para quem já foi pro Pantanal, né? Talvez só perca pro Jaburu, né? O Tabuyaiá, mas ele é bem característico mesmo. Com Soneca tem uma história legal que eu fiz uma letra chamada Urutau e mandei para ele a letra. Alguém tinha perguntado aí se tinha música de Urutau ou não, pronto. Tem, a gente fez uma música. Em Acauã, o Luiz Gonzaga fala da Mãe da Lua, né, que é o Urutau também. Aí eu mandei pro Soneca e a letra tinha assim, ai, ai, ai. Só isso na letra. Cara, ele me manda a música, eu liguei pra ele e falei assim, Soneca, que sacana, né? Você foi buscar o
o canto do bicho, né? Ele falou assim, que canto do bicho? Eu falei, não, esse ai, 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 que ficou igualzinho o canto do bicho, né? Ai, ai, ai. Ele falou, não, cara, eu não fui atrás disso não. Eu falei, porra, caramba. Coincidência. Mas então, a gente tá fazendo, tem... Vocês estão ouvindo a gente? Ah, voltou, Você voltou, travou Zé. aí? Você travou Tá. também. A gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer de acabar um minutinho antes, porque senão a gente não consegue salvar essa live, tá? A gente É tem mais importante. uns 5 minutos aí. Mas aí fala aí, Zedo. Urutau, Tabuyaiá, quem mais? Trinca-ferro, Tesourinha. Fiz uma música bem bonita, cara, com um cara lá do Pantanal, chamado Eduardo Franco, falando da tesourinha. Tesourinha, para quem não conhece, é um bicho que é muito comum no verão. Em São Paulo, em todo o Brasil, né? Brasília, São Paulo, BH. E aí ela some. Nessa época você não encontra nenhuma. Né? Então ela migra. Fala um pouquinho da migração aí, que é legal esse lance de migração. Porque tem música que fala de migração também. Acho que as andorinhas, né? As andorinhas voltarem, eu também voltei. É uma clara analogia à migração, né? E tem vários Pra onde que a tesourinha vai? A tesourinha, na verdade, a tesourinha é um passarinho, igual você falou, de áreas abertas, cerrado, mas ocorre em algumas áreas também da Mata Atlântica, fora da mata, que tem uma cauda super comprida. É um bicho que na primavera, verão, está reproduzindo aqui no sudeste e sul do Brasil, e depois esse bicho sobe, vai passar o inverno e o outono lá pro lado da Venezuela, oeste da América do Sul. Você vê bandos gigantescos desse bicho. Nessas regiões. O pessoal lá do Pará está falando que a música do Pará tem várias referências a passarinhos. No carimbó tem mesmo. Inclusive, eu tenho uma música para a gente botar na lista lá, que é Massariquinho, que é um carimbó. Massariquinho na beira da maré, fazendo repepé, é bem legal. Eu pus uma música lá do Mestre Cupinjó, um sabiá do Mestre Cupinjó. Também é um cara lá de Belém. Aproveitar e mandar um beijão pro pessoal de Belém aí, os compositores Nilson Chaves, o Quinan, o Eudes Fraga, os amigões que a gente tem lá em Belém também. Todos eles com música que fala de passarinho também. Muita gente boa. E a gente tem, passarinho, é engraçado, né, que a gente tem muito observador de aves e ornitólogo que gosta de música, e tem muito ornitólogo, até muito inspirado pelos passarinhos, né? Tem o Dante Buzetti, né, Zedo? O Dante é um amigo nosso. Então... Pois é, o Dante é um super ornitólogo e a gente está fazendo música agora também. Ele também é músico. A gente já fez duas parcerias já. O Dante, para quem não conhece, o Dante é o grande descobridor do bicudinho do brejo paulista e várias outras aves. O Dante é uma enciclopédia ambulante da ornitologia, assim. Gosta de uma viola, que nossa senhora. Gente... eu mandei uma letra para ele ontem. Mandou a letra pra ele ontem? Ah, sim, você falou, pô, com o nome de passarinho. Chamada Tempera Viola. Pra amarrar o negócio com o Tempera Viola. Eu acho que a gente daqui a pouco vai encerrar, porque acho que mais 5 minutos, né? Ou menos um pouquinho. Não, 3 minutos, 3 minutos, tá contando aí, beleza. Pra ficar lá, salve, a gente vai deixar lá no IGTV, quem quiser rever de novo. Zé, fantástico esse papo, eu acho que dá para conversar aqui às 3, ainda bem que o Instagram limita a gente, que senão... dava para ir embora. Não, a gente não falou de um monte de coisa, tinha um monte de coisa para falar. Tinha. Depois a gente pode fazer outra. Tem uma coisa que eu fiquei pensando que você falou, por exemplo, por que tem mais bicho do Cerrado em música do que bicho da Mata Atlântica? E eu tenho uma teoria, mas essa vai ficar para a próxima. Então fica para o próximo. O pessoal lembrou aí agora outro grande ornitólogo também, que sabe muito de música, sambista de coração, o Luiz Pedreira Gonzaga. Luiz Pedreira Gonzaga, que foi discípulo do Helmut Sick, o grande referência em ornitologia do Brasil, também foi muito entendedor de passarinho. Luciano, a gente vai fazer uma paródia de uma música do Chico, mudando uma coisinha só. A gente vai fazer assim... Eu faço samba e amor até mais tarde e vejo o passarinho de manhã. Muito bom.
O sono é só à tarde, cara. Gente, muito obrigado, foi um sucesso. Muito bom, obrigado, gente. 90 pessoas. Valeu, aí. Luciano. Tem mais aí, com o Zedo, sem o Zedo, mas o Zedo a gente já está organizando uma de folclore, vai ter uma de poesia e por aí vai. Vamos passarinhar, gente, aproveitar. Eles passarão e nós passarinho. Ele passará e nós passarinho. Abraço, gente, muito obrigado, boa noite. Valeu, Zedo, legal demais, meu amigo. Valeu, Luciano. Valeu, gente.